Olá, seja muito bem-vindo ao pré-jogo mais do que especial de Brasil e Japão. Chegou a hora do mata-mata, dos playoffs da Copa do Mundo, depois de uma fase de grupos onde o Brasil foi crescendo, jogo a jogo, agora é hora do mata-mata. É vencer ou voltar para casa. E o primeiro desafio já é um bem complicado. Brasil e Japão. O Brasil reencontrando o Japão, adversário de um amistoso no ano passado, um time que o Carlo Ancelotti já enfrentou, mas claro, situações bem diferentes, a gente vai debater isso. Não estou sozinho, eu sou o Daniel Kaiser, estou aqui com o nosso Ricardo Oliveira Duarte para falar sobre este jogo, sobre este confronto, sobre 16 avos, segunda fase, como preferir chamar essa fase nova da Copa do Mundo. Nós temos Brasil e Japão, Ricardo, o Brasil reencontrando o Japão, que venceu de virada no ano passado a seleção brasileira, mas claro, é uma seleção brasileira já muito mais madura para esse jogo, né? Olá Daniel, olá todo mundo que nos segue e que nos está a ver aqui. Um jogaço, será um dos dois, três grandes jogos desta segunda fase, ou 16 avos de final, como preferirem, mas um grande jogo em perspectiva, um jogo muito equilibrado, posso desde já dizer aqui o meu vaticínio, a minha previsão, um jogo muito equilibrado, que tem essa particularidade, um amistoso há relativamente pouco tempo, já com Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira e que deu ao Japão a única vitória na história contra o Brasil, mas já lá vamos, Daniel, já vamos cair para dentro das estatísticas e das particularidades deste jogo. Vamos falar do Brasil, a trajetória do Brasil. A gente já tem aí, olha só, um gráfico que mostra a posição média dos jogadores no jogo contra a Escócia. E a sensação que eu tenho, Ricardo, é que o Ancelotti encontrou a escalação. Depois daquele primeiro jogo contra Marrocos, que ele entra com o Igor Thiago, né, e o Paquetá ali também, acaba não funcionando tão bem. Já no jogo contra o Haiti, perde o Rafinha, beleza? Entra o Ryan, ali uma troca só de jogador na posição, mas a sensação que eu tenho é que ele encontra a escalação e a gente vê, né, um time bem compacto. O Vini Júnior, que é o grande destaque do Brasil, jogador mais próximo da área, participação em 6 dos 7 gols do Brasil, né? O único que ele não teve uma participação direta foi no terceiro contra a Escócia, que é o Bruno Guimarães dando assistência para o Matheus Cunha, mas foi o jogador mais decisivo. O que você vê aí desse gráfico que mostra o posicionamento dos jogadores e essa evolução do Brasil ao longo da Copa? Vemos precisamente essa evolução porque a ideia de ter Igor Thiago era fixar os zagueiros no jogo de estreia com Marrocos, que não funcionou muito bem, e dar mais liberdade a quem vinha das alas, Rafinha à direita e Vinícius à esquerda. Se virmos onde está o 9, que é Mateus Cunha, ele está dentro da bola do meio campo. É um Brasil muito compacto, com Vini Júnior a ser claramente a lança, o jogador mais destacado, o jogador mais avançado. É um Brasil que até é esticado no terreno, na largura, mas que é muito concentrado ali na região do meio campo. Não só desceu o Mateus Cunha, como aumentou, não é, com o Lucas Paquetá a presença no meio campo. O 4-2-4 ou o 4-3-3 com um centroavante mais fixo deu lugar a um 4-3-3 diferente, muitas vezes em 4-4-2 losango, a fazer subir Rafinha e Vinícius a aparecerem dentro da área e Paquetá, Mateus Cunha a recuar e a juntar-se ali a Bruno Guimarães no meio campo, com Paquetá até a descair ali um pouco mais para a esquerda, Douglas Santos mais subido do que Danilo, o que também já era esperado, até porque Danilo várias vezes a fechar a linha na zaga, no meio, mas também Casemiro a fazer essa linha de 3 muitas vezes, ou a ajudar a compor uma linha de 4. Um Brasil diferente, uma ideia diferente, um Brasil mais compacto, claro, e um Brasil também muito mais eficaz, mas em desafios diferentes. Eu acredito que o Japão será um desafio mais próximo do que foi Marrocos, do que a Escócia ou o Haiti. Então vamos ver como é que esta nova ideia de Ancelotti tem aderência e que resultado é que tem numa equipa que é muito mais próxima daquilo que foi Marrocos. A gente tem um outro gráfico para mostrar, que mostra os lados onde o Brasil prefere atacar. Entrando na Copa, a maior dúvida era as laterais, né? Principalmente depois da lesão do Wesley, né? E o Brasil ainda perde também o Rafinha nesse lado direito. Então, com a lesão do Wesley, entrou o Danilo, né? Primeiro ele tenta o Ibanez contra o Marrocos, outra opção que não funciona, o Ibanez não foi bem, o Danilo dá um pouco mais de segurança naquele setor,
e, como você disse, não sobe tanto. Do outro lado, o Brasil tem optado por atacar muito mais, usando o Douglas Santos, claro, o Vini, e a gente vê, né, 43% dos ataques do Brasil ocorrendo pelo lado esquerdo. Como é que você viu essa situação das laterais? Está sendo melhor quem encomenda? O Danilo está dando conta do recado? Existe uma dúvida também ali, Douglas Santos, Alexandro, será que são laterais que estão à altura do desafio? Você acha que o Brasil já tem mais segurança nesse setor indo para essa fase de mata-mata? Sim, sem dúvida. Eu acredito que a definição está feita e Douglas Santos dá a garantia defensiva e consegue acrescentar em termos ofensivos. E Danilo não só traz experiência, como permite-se fechar a 3 atrás, libertando Douglas Santos mais para a frente. Também houve ali uma inversão. Nós víamos Paquetá no primeiro jogo, quando entrou a cair mais à direita, não é? Tentar fechar ali mais à direita. Agora, até pela posição média, vimos o número 20 mais descaído à esquerda, a tentar ajudar mais Vinícius e por aquele lado. Bruno Guimarães, sim, um pouquinho mais à direita, naquela arte anterior. A prova de que Vinícius Júnior é a peça central do esquema de Carlo Ancelotti está, por exemplo, aqui, não é? 43%, quase metade do jogo saiu pela esquerda e saiu muito mais também pelo meio do que pela direita, né? 7% a mais de jogo pelo corredor central. Um corredor central muito mais povoado e, novamente, Carlo Ancelotti tem dito coisas muito importantes. Disse na última coletiva de imprensa, por exemplo, que o Brasil está nesta Copa não tanto para fazer grandes exibições ou para jogar, mas sim para ganhar. Ele testou uma ideia contra Marrocos que ele acreditava que o ajudaria a ganhar, não propriamente a jogar melhor, mas a ganhar, e ela não funcionou. E eu acho que um grande mérito de Carlo Ancelotti é não ter batido o pé, porque o adversário ia mudar, ele poderia eventualmente manter essa ideia, mas ele readaptou e tem adaptado a seleção e readaptado a uma nova realidade. Novamente, o Japão é uma equipa muito mais compacta do que a Escócia, que consegue ter muito mais bola. O Brasil sentiu-se muito desconfortável contra Marrocos, porque perdeu a bola, ainda que as equipas de Ancelotti não sejam tendencialmente equipas de posse. Só que é difícil você contrariar a natureza dos jogadores, todos, não é? Então é muito complexo esse equilíbrio e conseguir dosear isso. Parece-me que Douglas Santos à esquerda e Danilo à direita são soluções encontradas até por aquilo que permitem depois fazer à frente. Não é? Acho que é bem explícito essa predominância do lado esquerdo que eu acredito que vai continuar. Vamos falar um pouco daquele confronto entre Brasil e Japão, e claro, trazendo para a nossa realidade atual, o Ricardo já até mencionou, né? Foi a primeira vitória do Japão na história contra o Brasil, eram 13 confrontos, 11 vitórias do Brasil, 2 empates, o Japão vence de virada, mas assim, a gente tem que contextualizar, a gente tem aí, olha só, inclusive as escalações iniciais, olha o Brasil, como é completamente diferente, né? Principalmente a linha de zaga, né? Desse time aí a gente pode citar 4 jogadores que devem ser titulares, né, contra a seleção japonesa hoje, nessa segunda-feira, né? Então a gente tem ali o Bruno Guimarães, o Casimiro, o Vinícius Júnior e o Paquetá. Você ainda tem o Luiz Henrique e o Martinelli que estão no time como opções. Agora, a linha de defesa ali não tem ninguém convocado, nem o goleiro, né? Diga-se de passagem. Então, é um Brasil que estava ainda em evolução. Era o primeiro tinha tido jogo contra a Coreia do Sul, mas era a primeira data FIFA ali de amistosos realmente, sem ter a pressão de classificar nas eliminatórias, ou seja, o Ancelotti fazendo testes. O Japão a gente vê que já é uma base muito parecida, era um time já com uma base formada, um trabalho obviamente do Moriyasu mais consistente, que vem nessa crescente, né, que vem transformando o Japão numa equipe que tem chamado a atenção de todo mundo. A gente deve ver um jogo muito diferente nessa segunda-feira, né, Ricardo? Muito, muito diferente, como dizes, apenas 4 jogadores em 11 é uma grande diferença, não é? Se nós formos ver aí, facilmente identificamos que Paquetá, Vinícius, Casemiro, Bruno Guimarães, curiosamente o trio do meio campo e os jogadores-chave devem se manter, rodando tudo o resto à volta. E tudo o resto é muita coisa. O Brasil sistematizou, ao que tudo indica, a sua linha defensiva e também à frente vai ser diferente. Eu acredito que o grande ponto de interrogação esteja à direita, no ataque. Tenho algumas dúvidas que Ryan continua a ser a aposta de Carlo Ancelotti, ainda que parece que ele poderá, pela primeira vez, desde que assumiu a seleção, repetir um 11 inicial, o que também é um dado curioso. Olhando para o outro lado, olhando para o Japão, é preciso destacar quem já marcou ao Brasil um desses 2 jogos.
O Ayase Ueda, ele tem neste momento nesta Copa 2 golos e uma assistência. Também o Kamada tem 2 golos. O Japão, Daniel, é muito importante nós situarmos esta seleção do Japão. Não foi só essa vitória sobre o Brasil no amistoso 2-1 que poderá ligar um alerta. O Japão só conseguiu converter menos chutes a golo em golo do que a Holanda. De resto, é a segunda seleção dos grupos que consegue, entre os grupos A e F, apenas a Holanda conseguiu converter mais chutes em golo. O Japão nunca tinha marcado 7 golos numa fase de grupos de Copa do Mundo. Por outro lado, o Japão nunca venceu um jogo a eliminar em Copa do Mundo. Tem também esse histórico. Só que realmente está uma equipa que se nota muito compacta, muito combativa. O jogo contra a Suécia foi um ótimo exemplo da competitividade, da capacidade de luta da seleção japonesa, que ainda por cima junta a criatividade e a eficácia do Ueda. O Ueda, estamos a falar de um centroavante de 17 anos, de 27 anos, que joga na Holanda, que foi o melhor marcador da Liga Holandesa, com 25 golos. Não é um jogador qualquer. Kamada é um jogador a fazer uma época maravilhosa. 2 golos também já nesta Copa. O Brasil tem pela frente um dos adversários mais complexos e complicados desta fase. Que ainda por cima tem essa vantagem. E nós sabemos que em futebol de seleções isso é uma vantagem. É que tem uma constância. Se nós olharmos para esse 11 inicial do amistoso há um ano, que o Japão venceu o Brasil por 3-2, provavelmente, se no Brasil são 4 jogadores que já estavam em 7 diferentes, no Japão provavelmente vão ser 9 ou 10 que se vão manter e apenas 2, 3 alterações. Isso, por vezes, faz diferença. Perfeito. Então, esse jogo promete, hein? Esse jogo promete. Você vai acompanhar com a gente, claro, toda a cobertura aqui no Flash Score, com a transmissão, com a narração em áudio e também, claro, quero convidar vocês, inclusive eu deveria ter feito isso na abertura do nosso vídeo, mas como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu esqueci. Peço desculpas. Mas você está aqui com a gente até agora, que eu sei, convidar você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, que a gente vai ter pré-jogo de todas as partidas, tá? Desse mata-mata. Então você não vai perder nada por aqui. Além, claro, de toda a cobertura da Copa do Mundo no nosso site, no nosso aplicativo. Vai aparecer um QR Code, inclusive, na sua tela. Tá aí ó, aqui embaixo, embaixo ali do Ricardo, no canto inferior direito, para você escanear e baixar o nosso aplicativo. Lá você tem todos os resultados, né, as estatísticas em tempo real, completinhas, além da nossa aba de notícias, com cobertura completa, inclusive direto dos Estados Unidos, com muitas informações, estatísticas, curiosidades, a nossa equipe trabalhando todos os dias para trazer a melhor cobertura da Copa do Mundo para você. Então, muito obrigado pela sua companhia e continue ligado aqui no Flash Score. E ainda pode ouvir a narração em áudio dessa partida. Basta clicar lá nessa aba de resultados, abrir o jogo, o Brasil-Japão, e tem lá um fonezinho com uma ondinha. Se clicar lá vai poder ouvir a narração aqui na Flash Score. Foi um prazer, Daniel. Um abraço para quem nos está a ver e ouvir. Até já.